Abramos nossas Bíblias, Mateus capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 12, tá? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Podem assentar-se. Observe bem que o nascimento do Filho de Deus foi primeiramente anunciado a Maria, depois a José, noivo de Maria. Depois, no dia mesmo do nascimento de Cristo, os anjos anunciaram aos pastores que trabalhavam no campo. 40 dias depois, temos Jesus sendo apresentado no templo por José e Maria, e lá estavam dois profetas, Simeão e Ana. E estes dois glorificaram e testificaram que ali estava o Rei dos Judeus, a promessa bendita do advento do Cristo sendo cumprida. E agora, o mais extraordinário é que pessoas que não faziam parte da comunidade judaica, porque José, Maria, os pastores, Simeão, Ana, todos eram judeus. Os pastores também eram judeus. Os primeiros não judeus, ou seja, os primeiros gentios, a reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, os primeiros, são estes três reis magos. Três, a gente diz porque eram três os presentes, não é dito que eram três aqui, mas se conclui. Sabemos que não era um porque eram os magos. Pressupõe-se que eram três porque foram três os presentes. Reis vindos do Oriente, possivelmente da Pérsia. Por quê? Porque os retratos mais antigos, os desenhos mais primitivos destes reis, os descrevem com roupas que realmente são roupas persas.
daquela região, vieram. E a gente sabe que as Escrituras Sagradas acabaram sendo distribuídas, digamos assim, alcançando distintos povos quando os judeus foram dispersos por ocasião do ano de 722 a.C., quando teve os assírios derrotando aquela parte do reino do norte de Israel, os judeus sendo derrotados, foram levados cativos para distintas partes do mundo, foram dispersos. E depois, em 586, quando o rei Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, levou também cativos os judeus, e os judeus tiveram que fugir e se espalharam assim por distintas partes do mundo. E a gente sabe que a Babilônia é sucedida, é derrotada pelo Império Medo-Persa. Portanto, sabemos que a rainha Esther casou-se, que era judia, casou-se com o rei Assuero, que era persa. Está entendendo? Como de uma maneira fantástica, no meio do temporal da existência humana, as Escrituras Sagradas foram traduzidas para o grego, estiveram elas ao alcance de distintos povos, e dentre eles estão esses reis persas. Esses reis persas, eu não diria, esses reis da região da Pérsia, provavelmente de pequenas comunidades. E eles tiveram acesso às Escrituras Sagradas, luz. A luz brilhou em primeiro lugar através das Escrituras Sagradas, do testemunho delas. Eles conheciam as Escrituras Sagradas. E eles eram sábios. Eles eram como os cientistas da época. Já existia o astrolábio. Eles eram como que astrônomos. Alguns dizem que também fossem tipo astrólogos. É possível que tivessem uma mistura de religiosidade pagã, iluminada pelas Escrituras Sagradas. Eles tinham alguma espécie de luz. E essa luz, ainda que pequena, começou a acender neles uma centelha de fé, que os levará a uma aventura, uma viagem. Eles serão capazes de deixar a sua terra, as suas atividades cotidianas. Eles vão sacrificar tempo, eles vão despender dinheiros, recursos, eles vão separar também do seu tesouro presentes para o grande, verdadeiro, supremo Rei. Eles reconhecem, quer seja pelos astros, pelas Escrituras. E eu vejo aí, então, os primeiros gentios, e eles sendo três, representando, então, todos os reinos deste mundo, todos os demais povos. E a gente lembra que Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ali as raças, os brancos, os negros, os amarelos, que até então não havia conhecimento dos índios, sabe? Que isso é coisa da América. Mas ali representadas estavam as raças humanas, a humanidade como um todo. Meus irmãos, isto é profético, porque sabemos que o propósito de Deus é reunir e fazer de todos estes povos que existe um único povo, no reino de Deus, no reino de Cristo, onde Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Haverão salvos representantes de todos os povos, tribos, línguas e nações. Eles vão tributar a Deus o mesmo que fizeram esses reis ali. É como que os reis, os povos
ali na figura destes três, louvando e bendizendo e reconhecendo que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei, o Messias prometido. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Recebemos poder do Espírito Santo para fazer discípulos de todos os povos, línguas e nações. O propósito eterno de Deus é fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Nós somos de Deus e a Ele seja a honra e a glória para sempre. Ali estão estes reis, ali estão estes magos, estes sábios, ali estão como que as religiões, os pagãos, os gentios como um todo, reconhecendo o verdadeiro e único Deus, adorando e tributando a Ele todo louvor, toda honra, toda adoração. E o que é que eles ofereceram a Jesus? O que é que eles ofereceram? Ouro, incenso e mirra. O que significam? Isso é presente que você dá para as crianças? Nasce bebê, você vai lá e dá. Ouro, talvez fosse bem-vindo, né? O ouro. Incenso, estranho, né? Mirra. O que significam esses presentes? Tem algum significado especial? Por que esses reis vieram de longe adorar o novo rei com ouro, incenso e mirra? O ouro é um tributo ao rei. Representa que estes reis reconhecem que estão diante de um verdadeiro rei. Rei mesmo, rei de verdade. A gente lembra da rainha de Sabá, que ouviu da fama de Salomão, e deixou a sua terra, o seu povo, e foi para Israel. Claro, não foi para adorar o Salomão, mas foi reconhecendo a sabedoria, a glória, a majestade daquele rei, distinto dos demais reis sobre a terra. E foi ela também com muitos presentes preciosos, com muitas joias, com muito tesouro. É como que dizendo: você é rei, eu tributo a você a honra devida a um digno e verdadeiro rei. O ouro representa, tem esse significado. Mas e o incenso? Gente, quem é que acende incenso e para quê normalmente? Você vai nas religiões e percebe-se o uso do incenso em quase todas elas. Eu estive num templo budista e lá estava o incenso. Fui num templo hinduísta e lá estava o incenso. Você vai numa missa católica, né? E temos incenso também ali presente. Ou seja, vai num centro de umbanda ou quimbanda ou de qualquer banda, digamos assim, e lá a presença do incenso. O incenso como uma fumaça que sobe aos deuses. Incenso é um reconhecimento da divindade de Cristo, ou não? O incenso é ofertado porque eles não se contentam apenas em reconhecê-lo como rei e dar a ele um tributo digno de um rei, mas eles vão além. Eles reconhecem que estão diante de um ser divino, do Filho de Deus, e tributam a ele uma adoração que se deve ao verdadeiro Deus. E a mirra? Mirra. Para que servia a mirra?
O que era mirra naqueles tempos? A mirra era muito utilizada para embalsamar os corpos, para preservar, para que o corpo não apodrecesse. Que interessante a mirra. O incenso, um reconhecimento da divindade. A mirra, um reconhecimento da humanidade deste rei. Esse rei é ao mesmo tempo divino e esse rei é ao mesmo tempo humano. Divino, humano, ele é rei, divino, humano. Meus irmãos, lembram-se daquela mulher que ungiu os pés de Jesus com um precioso bálsamo. E Jesus disse: em todos os lugares onde for pregado esse evangelho, seja contado o que fez essa mulher, porque ela preparou o meu corpo. Opa! Como alguém que prepara um defunto. Está entendendo alguma coisa? Gente, a mirra aponta profeticamente para o fato de que o divino, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja as figuras de linguagem que você encontra a respeito de Jesus. Jesus aparece no Apocalipse, ele se revela como leão. A sua realeza ali está, mas se revela ao mesmo tempo como o cordeiro e o leão, essas figuras como que entrelaçadas. O rei divino, leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, que vai para o sacrifício, alguém que se faz homem para poder morrer, para poder colocar-se no nosso lugar, assumir a nossa humanidade, assumir o nosso destino, para poder conceder a nós o destino dele, a vida dele, a divindade dele. Num certo sentido, deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus e participar da família divina. Que coisa maravilhosa. E quando a gente adora a Deus, como disse bem o pastor Isaías, como é que a gente adora? Às vezes a gente só adora Jesus como rei. Tem gente que é fiel nos dízimos. Tem gente que reconhece que ele realmente é rei. Gente, trata bem o rei. Honra o rei. Honra a Deus com as suas posses. Honra a Deus com as suas ofertas. Reconhece que adora ele como rei. Mas não o adora como Deus. Não reconhece sua divindade. Tem gente que adora ele com incenso. É bom em termos da oração, do louvor, que as nossas orações são como incenso que sobe a Deus. Nesse sentido do culto, são pessoas que se destacam, mas não o adoram como rei. Na hora de pôr a mão no bolso, vou te contar. Gente, são tão pobres na sua oferta a Deus, no reconhecimento de que ele é rei deste mundo, da nossa vida, do nosso coração. Tem gente que adora ele como Deus e não o adora, e não o reconhece como o Verbo que se fez carne. Os gnósticos não viam Jesus como o Verbo que se fez carne, não acreditavam na encarnação do Verbo, que ele morreu na cruz, desprezavam todas essas coisas, exaltavam só a parte divina. Meus irmãos, os reis magos nos ensinam a adorar a Deus a Cristo como ele é, rei, como ser divino e como ser humano, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você, como adora a Deus? Está fazendo igual a eles? Melhor que eles? Ou pior que eles? Sua adoração fica quem? É pobre? Só tem um aspecto e não tem o outro? Convido você a se juntar aos reis magos,
e prestar a Deus, a Cristo, o tributo que Ele merece, a adoração que Ele merece. Levantemo-nos e adoremos o Senhor. Interessante, Jesus ter nascido numa estrebaria. Se Ele tivesse nascido num palácio, os pastores não poderiam ter ido lá para visitar e louvar ao novo rei, não é mesmo? Mas Ele nasceu na estrebaria os pastores puderam entrar. Na estrebaria os reis também puderam entrar. Meus irmãos, que seja Feliz Natal para aqueles que são pobres como os pastores e para aqueles que são ricos como os reis magos. Meus irmãos, o verdadeiro Natal pode ser para qualquer um, para todo mundo. A noite mais feliz do mundo foi aquela do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles, naquela manjedoura, viram um menino. E sabe o que é que eles enxergaram? O Filho de Deus. O que eles viram? Um pobre menino. Mas o que eles enxergaram de fato foi um rei, um ser divino, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. No Evangelho que lemos, aprendemos como é que o Natal começou e como é que começou a adoração do Natal. Você sabe como é que a adoração do Natal vai se consumar? Está aqui em Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 12, e com a leitura desse texto encerramos esse culto. Não sem antes conceder a você a oportunidade de também trazer sua oferta e prestar ao Senhor adoração com as suas ofertas. Diz assim, Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 12. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, é Natal. É Natal não para ser comemorado um dia, é Natal para ser comemorado todo ano, é para ser comemorado pela eternidade afora, pelos séculos dos séculos. Amém. Adore a Deus com a sua oferta. Cantemos ao Senhor, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Cantemos este hino. Vamos ensaiando, porque um dia estaremos lá, louvando a Deus com esta canção. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus
dos séculos, dos séculos. Amém. Mais uma vez, adoremos ao Senhor.